Nós voltamos a falar com o Dr. Samir Salim Daher, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, sobre a não obrigatoriedade do exame médico em academias. Doutor, o que chama bastante atenção das pessoas é quando acontece um caso de morte súbita, parada cardíaca, enfim, e pacientes jovens, né, que durante a prática esportiva têm ali uma parada cardíaca. Eu gostaria que o senhor explicasse para o internauta o que causa a morte súbita, quais são os motivos, que tipo de doença existe ali. Ou existia? Então, esse é o caso mais temido, né, o que a gente não deseja. Então, acho que dá para abordar aí de uma maneira bem clara. Assim. O caso de morte súbita, normalmente em pacientes jovens, a gente considera jovem até 35 anos, porque ele está numa faixa física de competição, ele tem um ritmo competitivo diferente do indivíduo acima dessa idade. Na média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Normalmente esse problema, essa morte súbita é causada por uma doença do coração. O coração ele tem um problema, o que ficou muito comum e muito divulgado foi depois daquele episódio do jogador de futebol, Serginho, né? Que é aquela hipertrofia cardíaca. Quer dizer, o coração ele não tem as câmaras cardíacas num tamanho normal, então tem menos sangue que circula e na exaustão a frequência cardíaca aumenta, não tem a irrigação do próprio coração e o indivíduo pode sofrer a parada cardíaca. E o que é chato que essas paradas cardíacas nessas situações, quer dizer, na doença congênita do coração, ele já nasceu com aquela situação, muitas vezes são irreversíveis. Então aí não adianta querer ali no momento tentar... Nem um desfibrilador. Então, se for esse caso específico, muitas vezes não reverte. Entendi. Tá? Então, aí é outro ponto que eu queria falar. O que a gente pode tentar, também é uma questão cultural e um investimento que faz parte, mas a partir do momento que o cliente sabe que aquela academia está preparada para um atendimento de emergência, ele passa a ficar mais confortável, é que a academia esteja preparada para um caso de uma parada cardíaca. E estar preparado não significa só ter o desfibrilador, significa ter pessoas treinadas para utilizar esse desfibrilador e, uma vez utilizado, o que fazer com o cliente. Uhum. E não na hora que acontece ficar batendo cabeça e todo mundo correndo para lá e para cá e vamos chamar o médico. Enquanto chama o médico, você já vai fazendo um primeiro atendimento básico, o que é suficiente para digamos assim, para o conhecimento da pessoa, tá? E alguém já está acionando um socorro, saber que hospital levar, se tem alguma retaguarda maior, se um clube maior pode ter o seu departamento médico e tudo mais. Então eu acho que a academia tem que estar preparada para essa situação, porque é um local onde as pessoas correm risco, né? O risco por estarem fazendo atividade física intensa. Então é bem claro, assim, bem pontual. E aí outro aspecto que nós temos que é difícil mensurar, são estatísticas muito vagas ou não, o uso de anabolizantes. Ainda nós temos uma população, uma faixa etária de 20 aos seus 25 anos, 18 a 25 anos, que acaba utilizando uma grande quantidade de drogas, consideradas drogas ilícitas, né? E elas aumentam e potencializam uma parada cardíaca, infelizmente. Tá? Não acho que é o mérito agora para a gente discutir esse ponto, mas tem que alertar. É importante a gente falar, especialmente para os mais jovens, né, em relação ao uso de anabolizantes, e eu gostaria de saber do senhor como é que anda a fiscalização nesse sentido, tanto em relação ao uso de anabolizantes dentro das academias, quanto a pessoas treinadas para atender numa emergência, num caso como esse. Então, é difícil falar de fiscalização, porque é uma coisa tão... Assim, não é igual vender droga, uma cocaína, que é ilícito e proibido porque é um crime, né? A gente consegue anabolizante como uso terapêutico. Então, é um mercado que circula, é um mercado paralelo. A fiscalização é muito complicada, né? Falar, agora prendeu... Não sei quando é grande quantidade, alguém está levando, aí passa a ser outra esfera, né? Uhum. Então, realmente é muito complicado. A gente sabe que tem um uso muito grande. De jovens, são jovens que se tornam agressivos até do ponto de vista social, porque a droga leva a isso, eles começam a ter um volume muscular muito grande, então eles crescem, têm um rendimento muito grande, e com isso é o objetivo desejado por eles. Só que o risco cardíaco também aumenta. Quais são as consequências a curto prazo e a longo prazo? Então, a curto prazo, também por sorte, graças a Deus, não são todos que utilizam que vão ter uma frequência pequena, digamos assim, 2 a 3%
de certa forma é grande, né? Não é tão pequeno. Mas os efeitos que surgem, então, no homem ele começa a ter o surgimento de acne, nas mulheres também, então a hipotrofia das gônadas, quer dizer, ele perde até a virilidade dele, né? Então são situações que aparecem. Agressividade, ele tem insônia, então são fatores que acabam levando ao estresse. Secundariamente ele pode ter um problema cardíaco, tá? E também diretamente, não secundariamente, quer dizer, às vezes pode ser o problema cardíaco. Ele pode ter assim, lesões musculares grandes. Às vezes, quando a gente tem alguns pacientes que fazem uso injetável, não via oral, tem necrose muscular e esses casos extremos são terríveis. A gente às vezes vem no hospital, vê consultório, então são mais extremos. Então a gente não pode, é proibido. Acabou, não tem conversa, às vezes alguém chega no consultório pedindo informação, não dá nem para começar a pensar, a gente tenta ir para uma abordagem para esclarecer esses riscos. Tá? Então, esse é um caminho. E em relação às academias, infelizmente as academias não estão preparadas numa totalidade. Tá? As maiores sim, mas as academias menores ainda não estão preparadas por caso de uma morte súbita ou de uma situação que requer um atendimento médico de urgência. Tá? Urgência e emergência. Vamos definir até os dois conceitos. A urgência é quando a gente precisa do socorro médico, mas eu tenho um período para esperar esse atendimento. Né? E a emergência é quando eu preciso do atendimento na hora. A gente vai ao cinema, saída de emergência, né? Saída de urgência. Tá? Quando eu preciso do atendimento imediatamente. Então, na questão de emergência, eu acho que são poucas as academias preparadas. Tá? A questão de urgência, caiu, machucou o cotovelo, parece que tem uma fratura. Ninguém vai morrer daquilo, mas dói, desconforto, para a academia médica. Isso é uma situação de urgência. Não dá tempo de ligar para alguém. Então, o que é importante? Que a academia ela se prepare para a situação mais grave. E tomara que ela preparada nunca utilize. E isso é bacana, nunca utilizar, mas eu estou preparado. Então, como eu falei, saber o local. Para onde eu vou encaminhar um paciente? Para quem que eu vou pedir socorro? Nem sempre tem um médico fazendo ginástica, o que é muito comum, né? Às vezes tem um médico lá, tem alguém que é médico, vai lá e atende, mas esse é o quebra-galho. Ela depende do número de participantes e da intensidade de ginástica que eles fazem, ter um desfibrilador. É um investimento que ela precisa ter, mas passar isso para o cliente vai se sentir seguro. Ter número de profissionais qualificados para aquele atendimento nos turnos que os profissionais ficam. Então não adianta treinar todo mundo na parte da manhã e a parte da tarde fica descoberta. Então treinar pelo menos um funcionário, qualquer funcionário, não precisa ser, para usar um desfibrilador, basta ter treinamento, não precisa saber mais nada de medicina. Tem que ter gente treinada em todos os turnos, né? Exatamente. Então, esse tipo de treinamento já é o suficiente. Então, é um simulado, faz um teste. Se acontecer alguma coisa, o que nós vamos fazer? E isso feito passa para o seu aluno, o aluno, opa, minha academia está preparada, que legal. Ele vai se sentir mais seguro. Então, você veja que no início, que pode ser uma dificuldade, você pode reverter isso de forma positiva. Tá? Porque a gente também sou usuário de academia, eu frequento, se eu sei que minha academia está preparada, eu vou ficar mais seguro com isso. Eu vou ter profissionais mais qualificados, pode ser um diferencial para a academia também. Né? Nós estamos conversando hoje com o Dr. Samir Salim Daher, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto, a não obrigatoriedade do exame médico para a prática de atividade física dentro das academias. Até já.